minutos. Pinga Fogo Notícia. Oferecimento Casa de Tintas Osan, um novo conceito em tintas. Oito horas e 6 minutinhos agora. Márcio Gomes já está aqui no estúdio para a gente falar sobre o caso Cris Lauer. Deu manchete já no início do programa aqui falando sobre o caso da Cris Lauer. Já recebi algumas mensagens de pessoas perguntando assim, como é que é o negócio? Ué, mas a Cris Lauer não perdeu lá quando ela entrou com o recurso das liminares e tudo mais? Mas que história é essa que ela pode até voltar a ser vereadora em Maringá? Temos mais um capítulo dessa novela que alguns acharam que tinha acabado, Márcio? Sim, viu, Juliano? Temos sim essa... É um parecer do Ministério Público que nós tivemos na última semana e que pode mudar toda essa história. Vamos lá, vamos relembrar o caso. A Câmara instaurou uma comissão processante contra a vereadora Cris Lauer, que foi justamente o que fez ela perder o mandato dela na Câmara aqui de Maringá. Na época, a Cris Lauer entrou com um mandado, entrou com uma ação na Justiça para anular a comissão. E ela entrou na época com alguns pedidos de medida liminar. As liminares, lá atrás, no primeiro momento foi concedida, parou 10 dias a sessão, aí conseguiram derrubar essa liminar, e aí foi uma guerra de liminares e chegou ao tribunal e lá foi negado a liminar. Ou seja, a liminar é o seguinte, pedia para parar na hora o processo. A justiça disse que não, que o processo tinha que seguir. O processo de cassação dela seguiu. Só que como a ação entrou na justiça, então o juiz precisa julgar a ação, ele chama de mérito da ação. O que estava sendo julgado até então eram as liminares. E agora a justiça tem que analisar o mérito da ação. E aí que vem a novidade que a gente informa em primeira mão para você. Semana passada eu tive acesso a um parecer do Ministério Público, Dr. Francisco José de Souza, que é promotor aqui na cidade de Maringá. A Justiça abriu prazo para que o Ministério Público se manifeste sobre a ação em si, o mérito da ação. E aí, na semana passada, o doutor Francisco, ele emitiu o parecer dele. E o parecer do Ministério Público é para a anulação do processo que levou à cassação da vereadora Cris Lauer. No entendimento do promotor, a Câmara fez um processo errado. A Câmara, primeiro, repetiu o julgamento, porque o ano passado já teve uma comissão contra a Cris Lauer para o mesmo assunto. E existe algo na justiça que é caso julgado. Você julgar de novo um caso que já foi julgado. Então, isso o promotor entende que está errado. Outra coisa que está errada e que a Cris Lauer reclamou. O denunciante, quando ele pôs a denúncia, ele mentiu para os vereadores. Ele disse que ela tinha sido condenada à perda dos direitos políticos e à cassação. O que não é verdade. Isso é uma mentira. E os vereadores não se atentaram para essa mentira. E aquela questão, goste ou não da vereadora, goste ou não de quem o denunciou, fato é que na denúncia tem essa mentira, dizendo Isso. que ela foi condenada nessa questão de improbidade a perder o cargo. E isso é mentira, porque o juiz a condenou a pagar uma multa e a devolver um valor em dinheiro somado os dois em torno de R$40 mil. Essa foi a condenação, só de valores, Márcio. Isso. Né? Isso, essa foi a condenação dela, não teve outra. Então, fato julgado, questão da mentira da condenação, e teve uma outra questão, teve outras duas questões. Uma delas é a questão da pauta, que no entendimento do promotor tinha que ter sido inserido na pauta com antecedência. O caso, eu acho que aqui o promotor não vai ganhar essa, porque a legislação diz o seguinte, recebida a denúncia, na próxima sessão já tem que ser julgado. Então não tem como ser antecipado, algo nesse sentido. Se bem que a denúncia, se ela for no mesmo dia, você coloca no outro dia.
a Câmara deveria ter colocado na pauta. Eu acho que esse argumento do promotor é frágil, mas a defesa da Cris Lauer colocou esse argumento e o promotor concordou. E tem uma outra situação, que aí eu acho que é mais grave, e a gente já alertava para isso lá atrás. O promotor, ele entendeu, ele concordou com o advogado da Cris Lauer que a Câmara quer punir ela acima do que a Justiça puniu. Porque a Justiça condenou ela, como disse o Juliano, a improbidade a devolver em pecúnia, em valores, uma multa e restituição do valor da contratação do advogado que agiu a favor dela em casos particulares. Foi só isso. Então, é a Justiça que faz, vamos dizer assim, resumindo de uma forma mais simples, é a Justiça que faz a média da condenação. A Câmara não pode condenar mais do que a Justiça. E a condenação da Justiça não foi pela perda dos direitos políticos nem pela cassação. A Câmara puniu. Então o que acontece? Acontece que o parecer do promotor ele diz o seguinte, portanto, verificada a nulidade da instauração da comissão processante e a ameaça concreta a direito líquido e certo da impetrante ao pleno exercício do mandato legitimamente conferido pelo voto popular, é de rigor a concessão da ordem. O que o promotor pede? O Ministério Público se manifesta pela procedência da ação, que é uma ação de nulidade protocolada pelo advogado Dr. Walter, da ex-vereadora Cris Lauer. Eles entraram com essa ação, a Justiça vinha julgando liminares, mas agora chegou o mérito da ação. E no mérito, a opinião do promotor vale muito, tá, Juliano? A opinião do promotor vale muito porque o juiz vai analisar o pedido da Cris Lauer, vai analisar o que o promotor pensa sobre isso, e o promotor coloca aqui o arcabouço jurídico que tem da história e quais as referências que ele coloca, o que a lei diz, e aí está nas mãos do juiz, tá? Para o juiz analisar. E agora? Porque até então, a comissão, ela ganhou um ar de legalidade, tipo assim, a Justiça falou, pode seguir com a comissão, mas a Justiça falou em medidas liminares. Na opinião do juiz, naquele momento, a Câmara seguiu o rito. E tem um negócio muito interessante, que é assim, um dado momento, em todas as decisões, a Justiça diz o seguinte, esse caso é um caso interno da Câmara, a gente não pode agir, tá? Só que não significa que eles não vão agir. O entendimento de alguns advogados é que a Câmara decidiu fazer dessa forma. Eu não posso interromper eles. Depois eu posso dizer que está errado, mas agora não. Então a Câmara sacramentou a cassação dela. Só que agora vem o promotor dizendo, olha, eu concordo com a Cris Lauer. O jeito que foi feito está errado. E o promotor deu o parecer dele pela nulidade. E aí, se é nulo, como é que você caça uma pessoa se o processo foi nulo? Ou seja, derruba tudo e volta a Cris Lauer como vereadora. Isso pode acontecer a qualquer momento. E se parar para pensar aqui, na cabeça do juiz que vai analisar isso aí, Márcio, vamos dizer assim, no palavreado normal, ele olhar lá e pensar assim, os vereadores acham que a decisão deles pode superar a minha? Exatamente. Ou a de um companheiro? E aí? O juiz falou que é tanto e eles acham que tem que punir mais ainda. Eles querem tomar a decisão final maior do que a do judiciário. Eu não sei se o juiz vai para o lado dos vereadores ou vai só para o lado da Cris Lauer. Eu acho que ele deve seguir também aí esse parecer do promotor. E aí, como é que vai fazer? A Cris Lauer volta, o professor Pacífico sai. Isso. E o clima na Câmara, como é que vai ficar, hein? É uma história bem interessante. Se volta a Cris Lauer, muda todo o jogo, vamos dizer assim. Né? Sai o Pacífico e volta a Cris Lauer e volta aquele climão que nós tínhamos antes. Está nas mãos. E vai voltar um climão, será para eles pensarem ou arrumarem alguma brecha para lá na frente, em breve, caçar ela de novo, Márcio? Ou vão deixar quieto daí? Eu acho que a Cris Lauer está vacinada agora. Inclusive, algumas semanas antes da cassação, a gente falava isso, algumas semanas antes da cassação, ela mudou um pouco o comportamento. Depois que foi aberta a comissão,
ela falou poucas vezes durante a sessão, ela teve pouquíssimas manifestações na Câmara, ela mudou um pouco o comportamento. Então, se ela volta agora, isso é tudo no campo das suposições, eu imagino que ela volta diferente. Porque ela viu que não dá para ser heroína que os caras te caçam, né? Só que aí tem várias questões. Por exemplo, por que eles aceitaram a denúncia da Cris Lauer, caçaram ela, e teve uma denúncia semana passada da Gisele Bianchini, foi ela chorar na Câmara que os vereadores não aceitaram. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa em jogo. Agora está nas mãos do Dr. Márcio. Só que vale lembrar que foi o próprio Dr. Márcio, o juiz, Dr. Márcio Augusto Matias Perrone, que foi justamente ele que foi o juiz que negou as medidas liminares. Naquele primeiro momento. Ele foi o juiz que negou a medida liminar. Só que agora está nas mãos dele para decidir o mérito. E aí? E o mérito? Como é que faz? E aí tem uma questão jurídica. Por exemplo, se o juiz decide... olha que interessante. Se o juiz decide anular o processo, tá? Se o juiz decide anular o processo, vai caber a presidente da Câmara, a vereadora Majô, se ela vai recorrer ou não da decisão. Aceita a decisão e tá beleza, ou ela vai recorrer na justiça? Porque não tem segredo. A Majô e a Cris Lauer são muito próximas. Porque a Majô está de um lado, contra a Majô está o Hosokawa, e contra a Cris Lauer está o Hosokawa. Posicionamentos políticos, eu digo. Então, elas são próximas e vai caber a Majô. Será que a Majô vai querer recorrer da decisão? Será que ela pode dizer, eu não vou recorrer, não? São entendimentos jurídicos. Isso também está fazendo ferver a Câmara, tá? Eu acho que lá na Câmara ninguém está se atentando a isso. Nós estamos com esse caso, Juliano, nas mãos desde a sexta-feira passada. Lembra que nós falamos? No finalzinho do programa da sexta-feira, falou, olha, eu tenho uma informação sobre isso e eu não vou esconder para ninguém. Eu recebi uma ligação da vereadora Cris Lauer essa semana. A vereadora me ligou, ela não estava nem em Maringá, acho que ela estava viajando na praia, alguma coisa assim. Ela falou assim, viu? Eu soube que vocês trouxeram, mas que informação é essa que eu não tenho? Falei, então a senhora procure saber, porque tem novidades. E aí, a novidade é essa, eu já tinha a manifestação do promotor, mas só que por conta desses turbilhões e outras informações, a gente decidiu esperar e trazer essa informação hoje, que é em primeira mão, ninguém está sabendo disso. Tanto que nós trouxemos na sexta-feira, e alguns colegas de imprensa foram atrás. E aí descobriram uma decisão lá em Curitiba e que até foi divulgada. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, mas é uma outra decisão. É da liminar. Lá em Curitiba estão discutindo a liminar. Só que tem um problema do vício da origem do processo, que é aqui em Maringá. E é aí que está pegando. Não é uma decisão, é apenas um parecer. O promotor não decide nada. O promotor não decide nada. Quem decide é juiz. Mas a manifestação do promotor tem um peso dobrado, vamos dizer assim. A manifestação do promotor pode levar o juiz a considerar o pedido da defesa da vereadora Cris Lauer. Então, esse caso está rolando na justiça. Esse caso pode mudar toda a história e a Cris Lauer pode voltar, sim, a ser vereadora aqui na cidade de Maringá. Vamos lá? Vamos para a lógica da coisa? Com toda a justiça, né? Porque o que fizeram com a Cris Lauer foi absolutamente uma perseguição política. Politicamente. Os vereadores que caçaram ela foram orientados a caçar por uma questão política, porque viram que ela tem um grande potencial para ser candidata a deputada o ano que vem. E aí o interesse não era nem o mandato dela, desse ano ou dessa legislatura. O interesse é deixar ela fora do jogo político. Daí ela não pode ser candidata nem o ano que vem e, principalmente, nem nas eleições municipais, que é o principal interesse desse pessoal. Agora, analisa comigo. Se ela volta, se a decisão da justiça for favorável a ela... Ela volta nos braços do povo, né, Juliano? E ela volta ou não volta com força que ela conseguiu grande na última eleição, dobrada? Eu acho que volta fortíssima, mais ácida, e eu acho que daí não é... Daí vem no que eu disse agora há pouco, não acho que ela vai ter uma mudança de comportamento. Se ela voltar, é tudo possibilidade, ela o juiz pode negar e não voltar coisa nenhuma. Mas se voltar, eu vejo o seguinte,
provavelmente ela volta, e o foco dela não vai ser mais vereadores. Porque o foco da Cris Lauer nos últimos dias, nos últimos meses, foi bater em vereador. Ela processou toda a Câmara. Tem uma ação na Justiça, inclusive ela tirou a ação para tentar se livrar dessa cassação agora. Ela disse assim, coleguinhas, eu tirei a ação, não estou processando mais vocês. Mas ela processou todos os vereadores, inclusive os novatos, por conta do começo do ano, a formação das comissões. Ela processou todos os 22 vereadores, olha que loucura. Então, o foco dela era Câmara. Se ela volta, ela muda o foco. Aí, coitado do prefeito Silvio Barros. Ela vai na jugular do prefeito. É aí uma análise minha, tá? Eu não conversei com ela sobre isso. Apenas ela me ligou essa semana para saber que notícia é essa que vocês têm e eu não tenho. Já revelei para ela, falei, olha, procura lá, tem uma manifestação do promotor que é a favor da senhora. Ela falou, vou ligar pro Dr. Walter Akira, depois ela me mandou uma mensagem dizendo, Dr. Walter já estava sabendo e ele acredita, que é o advogado dela, ele acredita que vamos conseguir sim. Tanto que ela voltou de viagem. Ela estava na praia, voltou para Maringá. Falou, opa, então quer dizer que vai rolar. Eles estão crentes nisso. Eu acho, aí é uma opinião minha, tá? Pelo posicionamento dela depois da cassação, pelo discurso que ela deu naquela entrevista coletiva pra gente, se ela volta, o prefeito Silvio Barros está em maus lençóis. Porque a gestão dele ainda não se firmou, a gestão dele está com muitos problemas por conta das pedras do caminho que o Ulisses deixou. Muitos. Né? E aí o Silvio, ao invés de denunciar as pedras, ele está tentando sozinho arrancar essas pedras no caminho, está levando o cacete adoidado, e é só o começo, porque os próximos dias vai ser bem tenso para eles, vocês vão ficar sabendo disso. E se tiver a Cris Lauer contra lá na Câmara também, a situação dele não vai ser boa. Então, muda todo o panorama, muda o jogo. E aí, assim, ontem falando com alguns vereadores, me disseram assim, nós não temos segundo de paz. Porque foi o rolo da Cris Lauer, foi o rolo da Bianchini, agora cai quatro vereadores, não cai quatro, não cai. Ufa, agora tranquilo. Aí vem agora esse caso da Cris Lauer, junto com isso vem a aprovação do orçamento e projetos extremamente polêmicos. Tem um projeto aí que os vereadores... Agora é a separação do joio do trigo. Quem está com o Silvio, quem está contra o Silvio. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora vai dividir. São 18 na base. 18. Guarda esse número, 18. Que eles contam como base mesmo. Por que 18? 19 é o Mário Verri. 20, professora Ana Lúcia. 21, o Ítalo Maronese. Certo? Certo. 22, o professor Pacífico. E 23, o Daniel Malvese. Você entendeu por que 18? Sim. Só que nesses 18, eles já contam 17. E a Gisele Bianchini foi convidada a sair da base do prefeito. Tipo, não queremos você mais. Mesmo estando no mesmo partido, sim, ela continua no partido. Sim, já tá fora do grupo do WhatsApp. Tá? 17 vereadores. Comparando, é assim, você tá no time, mas você vai treinar separado dos demais atletas. Isso, mais ou menos isso. Dos 17... O prefeito vai precisar dos vereadores agora para aprovar o IPTU. Dos 17, eles estão contando só 14 votos. Tem 3 que já disseram, não voto com o prefeito. Mas são da base. Então agora, o papo que tem na Câmara é o seguinte. Agora é a hora para ver quem está junto com o Silvio, quem não está junto com... Porque o prefeito hoje, ele está atendendo todo mundo na Câmara. Ele atende até a oposição, que a professora Lúcia pede, ele faz, o que o Mário Verri pede, ele faz, e no entendimento deles, tá pesado. Então chegou na hora de dizer o seguinte, quem tá comigo eu vou atender, quem não tá comigo eu não vou atender, como é na política, situação oposição. Ou você acha que o Ratinho atende algum pedido do PT no Paraná? Você acha que o Lula atende algum pedido do PL no Brasil? Não atende. É oposição e situação. Agora é a hora de assentar as cadeiras na Câmara. Vai ou não vai? Vota. Abraça o prefeito no momento que ele vai levar pancada, que a semana que vem vai ser doída para a gestão. Abraça o prefeito agora ou vai soltar a mão do prefeito? E aí, esses próximos dias vão ser bem tensos na Câmara, tá, Juliano? O fim de semana que para muita gente vai ser de descanso e de tranquilidade, de paz... Para a classe política em Maringá não vai ter nada disso. Com certeza teremos reuniões e reuniões, hein, Márcio? Com certeza. Não, já tá tendo, tá? Já tá tendo.
Tá tendo. Ontem teve um evento na Câmara à noite, teve uma sessão solene, um reconhecimento público do Sesumar, da história do Sesumar, Dr. Wilson Matos, aqui na cidade. E depois do evento, teve vereador que ficou tarde da noite lá na Câmara. Os bastidores da Câmara, teve vereador que saiu de lá, era quase 11 horas da noite, porque o bicho tá pegando. E a gente está acompanhando, Juliano. Vamos acompanhando e vamos informando quem nos acompanha aqui através do rádio 8h26. Pinga Fogo Notícia. Oferecimento Casa de Tintas Ozan, um novo conceito em tintas. Exatidão, credibilidade, firmeza e dedicação. Nossa marca registrada em comunicação de rádio. Agora são 8h20.